vamos lá, gente. Vamos para a nossa aula de hoje. Vamos compartilhar essa tela bonita. 45. Bora. Compartilhando tela, Rodrigão. Eu não sei qual é que é, né? Ó, então na aula passada, para quem não estava e não olhou, isso que todo mundo, a gente viu as 3 habilidades da área das artes ali, né? O que cada uma cobra, vimos uma questão e tal. E a gente fez uma viagem por toda a arte, tá? Na pré-história, tá? Tô mostrando para vocês. Arte da Idade Média, a arte gótica do século. A gente foi indo. Arte da Idade Moderna, que era o Renascimento e o Humanismo em Portugal. A gente foi passando, ó. Aí depois chegamos à Barroca, o Rococó e a Barroca, né? A partir de São Mateus tá ali. Tá? Estou mostrando para vocês, tá? Depois chegamos à Idade Contemporânea, que vai ter o Classicismo, o Neoclassicismo, o Romantismo, aí o Realismo, né? E depois chegamos ao Naturalismo, que a gente tem esse quadro que se chama O Fado, do José Malhoa, que é um representante do naturalismo, né? Que já não é mais aquela mulher idealizada do romantismo. Essa liberdade artística ainda tem, mas não é aquela mulher idealizada, né? Do romantismo, aquela coisa, ai, que linda que ela é. Parará. Aí chegamos ao impressionismo, né? Ao expressionismo, já estamos nas vanguardas europeias aqui. Fauvismo, cubismo. Então, cubismo acho que a gente não falou, né? Paramos no fauvismo, se eu não me engano, né? Eu acho que sim. Não me lembro de ter falado do cubismo. Deixa eu ver o que tem depois do cubismo. Não, do cubismo não falei, não. Ô, senhor, eu acho que a gente parou no fauvismo. Eu também acho, eu não me lembro de ter falado disso aqui. Tá, então olha só. Paramos no fauvismo. Agora vamos para outra vanguarda. Então, muito obrigado, tá? Paramos aqui, então, tá? Estão vendo a tela, todo mundo? Sim. Tá. Sim. Obrigado, meus queridos. De coração, eu amo vocês, tá? Muito demais, cara. Eu amo muito vocês. Então, o cubismo, na verdade, ele vai começar na obra do Paul Cézanne, que é um artista bem famoso, que vocês já devem ter ouvido falar, né? E para ele, então, os objetos da natureza, eles deveriam ser tratados assim em forma de figuras geométricas, tá? Como se fossem cones, esferas, cilindros. Mas os cubistas, depois que eles se apropriam desse início, então, do cubismo do Cézanne, né? Eles começam a representar o objeto com todas as suas partes no mesmo plano. Vocês estão entendendo? Então, todas as partes representar então todos os objetos no mesmo plano, tá vendo, ó? Vou voltar aqui de novo só para terminar, tá? É como se os objetos eles estivessem abertos, tá? E apresentassem todos os lados no plano frontal em relação a quem tá vendo essa obra, tá? Então a ideia do cubismo é mais ou menos essa, tá? Eles têm uma ideia, então, uma atitude de decompor os objetos, tá? E eles não tinham nenhum compromisso com a fidelidade real das coisas. A grande maioria das obras cubistas, eles não vai ter um compromisso com representar o real. Então, até porque as vanguardas europeias, elas vão além ali daquela arte do Renascimento, né? Que é representar a pessoa e tal, e o neoclassicismo, que é representar a arte grega lá, né? Se voltar ao clássico. Não, aqui não. Aqui são outras questões, a gente consegue ver a arte através de outros planos, tá? E o cubismo é um dos representantes. Então ele quer representar a mesma pintura em 3 ou 4 dimensões, como se fosse hoje, atualmente, né? O cubismo ele é muito parecido, eu acho, com o que a gente traz atualmente com o que a gente tem de 3D, né? É mais ou menos isso, tá? É como se os corpos eles estivessem se movimentando dentro do quadro, tá? Porque dá para ver e visualizar e observar essa obra por diversos ângulos, de cima para baixo, da esquerda para a direita, todos os planos, tá? E aqui tem alguns representantes, e aí a gente já tem Brasil, né? Uma grande representante dessa arte, que é muito conhecida no Brasil e no mundo, que é a nossa grande Tarsila do Amaral, né? E a partir do romance dela com Oswald de Andrade, a gente cria um dos movimentos da literatura lá na Semana de Arte Moderna mais famosos no Brasil, né? Que é a antropofagia, né? Ou seja, quando o Oswald vê esse quadro intitulado Antropofagia, que é esse aqui, ó, ele enlouquece, né, cara?
E a Tarsila, ela faz esse quadro baseada nas histórias que a escrava dela contava, tá? E aí ele cria esse movimento que é maravilhoso, que a gente vai ver logo depois na sequência das aulas, tá? A próxima pintura é uma pintura clássica, tá? Talvez uma das mais famosas da história, que é a Guernica, tá? Que é do Pablo Picasso, que é essa obra aqui que vocês estão vendo na tela de vocês, tá? Ela vai mostrar, então, através de vários ângulos ali, e é uma pintura cubista, e por isso que dá para ver de vários ângulos, e tem várias imagens sobrepostas, tá? Os horrores que aconteceram de um bombardeio a uma cidade espanhola, ou melhor, basca, tanto faz, tá? Intitulada, o nome da cidade era Guernica, tá? Em 1937, durante a Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, cara, os alemães atacam essa cidade e Picasso, ele estava morando já em Paris, né, nessa época, mas ele ficou chocado com o que se conseguiu transmitir à sociedade como um todo da Europa na época, os horrores desse episódio. Ele retrata isso. Então, gente, nessa obra aqui, ó, apreciem bem aí o Picasso, que ela é enorme, né? Uma obra enorme, tá? Então, nessa obra aqui, cara, a gente vai ver um triângulo, tá? Depois eu vou voltar. Primeiro eu vou explicar, depois eu volto, tá? E aí a gente vai ter 8 figuras que vão criar a ação desse quadro, como se a gente estivesse vendo elas em movimento, em perspectiva. No centro a gente tem um cavalo, né, que está todo ferido, que está com o pescoço tenso, né, pela dor. E por baixo do cavalo, né, ele está todo destruído pelas bombas, né. Ao lado a gente vê uma mulher que vai se voltar em direção ao cavalo, enquanto uma outra com o braço estendido sustenta tipo um castiçal de vela, tá? Que ilumina a cena toda, né? Simbolizando as explosões das bombas que tiveram, tá? Então, se a gente voltar, a gente vai ver, ó, o cavalo, a dor aqui, uma mulher embaixo aqui, ó. A gente consegue ver ela destroçada pela dor também do bombardeio, né? E tem aqui, ó, só um braço, né? Como se fosse uma mulher estraçalhada com um candelabro aqui, tá vendo, ó? Então, um castiçal de vela ali, iluminando essa cena, tá vendo? Lembra que eu falei do triângulo para vocês, lá do São Mateus, ó, tá vendo, ó? Tá aqui a linha dele, ó. A linha da claridade das explosões da bomba, tá? Além disso, cara, o que a gente vê também, né? A gente pode ver, cara, do lado bem do lado direito da figura, tá? Tem uma mulher que grita. Supostamente ela tá gritando de alguma coisa de dor, alguma coisa, tá? E a gente tem também uma outra, cara, que tá segurando o filho morto nos braços. E aí ela lembra muito o Michelangelo com a Pietà, tá? Se a gente for ver, por exemplo, ó, vou voltar aqui pra gente ver, ó, tá? Do lado direito tem uma mulher que segura o filho nos braços, tá vendo, ó? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Ela segura o filho nos braços com uma expressão muito parecida com a da Pietà. Lembra aquela obra famosa do Michelangelo que a Nossa Senhora segura o filho nos braços? Então ele está fazendo várias representações aqui nessa obra Guernica para, na verdade, para aquela questão toda essa questão desse bombardeio horrível que teve na cidade ali de Guernica, tá? Outra obra que a gente pode trazer aqui é muito famosa, que é a do Goya. O Goya é um pintor muito famoso, tá? E esse aqui, cara, é uma obra que se chama O Fuzilamento de 13 de Maio, que é de 1808, tá? O que a gente pode ver no lado superior da tela, no lado direito, tá? A gente tem um homem no lado esquerdo da tela de vocês, tá? Mas do lado direito, se for olhar a tela assim, como ela realmente tá? Aqui do nosso lado esquerdo, então, que tá do lado direito da tela, a gente vê um homem de braços abertos com medo ali, né? Um homem de branco, tá? Muitas pessoas acreditam que o Picasso ele se inspirou, né, nessa obra, né, para fazer lá o Guernica, tá? E para fazer outras pinturas ele se inspirava muito no Goya, tá? E o Goya vai retratar esse acontecimento, né, que aconteceu no dia 3 de maio, que é na Espanha. O Goya é um pintor espanhol, né? E nos arredores da capital ali, que foi o fuzilamento de espanhóis
realizados pelo exército de Napoleão, né? Quando Napoleão invade a Espanha, então, eles fuzilam todos os espanhóis e o Goya está tentando retratar um pouco disso. Deixa eu ver uma coisa, gente, só um pouquinho. Só um momento. Agora eu acho que deu. E ele está tentando retratar isso aqui nessa pintura maravilhosa do Goya, tá? Eu acho muito massa essa pintura aqui, tá? Futurismo, cara. A outra tendência, a outra vanguarda europeia, na verdade, é o futurismo, né? E aí, cara, tem uma relação direta com a Revolução Industrial, né? Você já deve ter estudado isso em história, então por isso eu vou dar só uma passada, tá? Os futuristas, eles são entusiastas, assim, da era moderna, né? Da máquina, da engrenagem. Tinha um dos grandes artistas futuristas que ele diz o seguinte, ó: é mais belo um ferro elétrico que uma escultura. Ou seja, eles estavam encantados, a grande maioria deles, né? Outras pessoas se assustavam, obviamente, mas eles estavam encantados, né, com essa questão da máquina, né? Do surgimento da máquina dentro da sociedade contemporânea, dentro da sociedade que a gente dita moderna, ali na virada do século XIX para o século XX, principalmente, tá? E, na verdade, o futurismo, então, ele não está interessado em pintar um automóvel, pintar uma máquina, mas sim, cara, pintar o que seria a representação da velocidade que esse carro, que essa máquina, na verdade, ela causa no espaço. Então é uma sensação desse artista ao barulho da máquina, do carro, do motor, da engrenagem, tá? Então a gente pode ver ali algumas obras, tá? Que a gente tem o Giacomo Balla, que é esse que falou que é mais belo ferro elétrico do que uma escultura, que é a segunda aqui, ó, que é a velocidade abstrata. Então vocês podem ver bem que ele está retratando ali, né, como se fosse uma máquina, a velocidade de um carro passando pelas pessoas, a imagem que a gente vê pelo vidro, né? E o nome da obra é O Carro Passou. Então a gente está vendo aqui, né, a mesma imagem que a gente supostamente vê quando está viajando, por exemplo, e olha pela janela, tá? E essa aqui também é do Giacomo Balla, que é Automóvel mais velocidade mais luz. Interessante essa obra, né? Então por exemplo, a gente vê um carro à noite andando longe, assim, né? Aquela luz que o carro provoca, a sombra, né? A velocidade e tal. É muito interessante o futurismo, mas era isso, era representar um pouco dessa questão plástica da velocidade, do barulho, né? Das engrenagens. Na poesia a gente vai ver muito isso, né? O barulho das engrenagens, das fábricas. Então o futurismo é basicamente isso, tá, gente? A pintura metafísica. O que é a pintura metafísica, tá? Se caso cair lá no Enem, dia da prova. É uma pintura, na verdade, que ela o objetivo dela é criar uma impressão de mistério, tá? Uma impressão de mistério a partir de questões, ou da associação dessas questões pouco comuns, tá? Ou de objetos poucos comuns, ou totalmente imprevistos. Objetos que não tem nada a ver, tá? E, na verdade, ela vai explorar os efeitos de luzes misteriosas, ou seja, sombras sedutoras, cores ricas e profundas. Então é mais ou menos isso aqui, tá? Ela tem uma inspiração muito próxima, ela está muito próxima da ciência, tá? Que vai estudar tudo que se manifesta, a metafísica, né? Tudo que se manifesta de maneira sobrenatural, tá? Então a gente está vendo ali nas duas obras, né? Na primeira a gente tem uma espécie de um manequim, um robô e um quadro, com a sombra atrás desse quadro. Essa sombra, ela causa uma expectativa. E o segundo é a mesma coisa, né? Como se fosse uma escultura e um cavalo que tivesse uma espécie de um baú para guardar as coisas, como se fosse sei lá, ele não tivesse corpo, né? Fosse oco. Então a pintura metafísica é basicamente isso, tá? O que vai aparecer nessa pintura? Muito. Estátuas, manequins, frutas, legumes, e esses animais, eles sempre vão estar numa transfiguração muito especial, tá? Em perspectivas divergentes, assim. Então, por exemplo, como essa segunda aqui, que é do cavalo lá e da estátua logo atrás, né?
Então a pintura metafísica é basicamente isso, tá? Para causar um mistério. E aí a gente chega numa corrente muito importante, que eu curto muito, que é o dadaísmo, tá? Que vai estar presente tanto na literatura quanto nas obras de arte, tá? Na arte no geral, tá? Eu acho que essa é a minha corrente favorita. Ah, eu curto também, cara. Eu acho o dadaísmo, principalmente, eu acho que quando o Oswald, ele se apropria dessas correntes europeias, o Oswald de Andrade, tem poemas dadaístas dele que são maravilhosos, né? Então, olha só. Durante a Primeira Guerra Mundial, então, foi um marco, né, na sociedade. Vocês podem anotar isso para vocês, se vocês quiserem. Foi um marco na sociedade, tá? Porque fez a sociedade pensar de forma diferente pós Segunda Guerra Mundial, tá? Muitos artistas, eles se exilaram na Suíça, tá? E, na verdade, eles eram muito contrários à guerra. A maioria dos artistas, eles ficaram contrários à guerra, qualquer tipo de opressão e repressão. E aí, cara, eles vão fundar um movimento, então, que é para justamente expressar, né, essas decepções em relação à incapacidade da ciência, da religião, da filosofia, que na verdade não foram eficazes, né, para evitar uma destruição da Europa. Eles pensaram assim, cara, a gente tem a ciência, a gente tem a filosofia, a gente tem a religião, a gente tem, sabe? Então, nada disso foi capaz de evitar uma guerra tão sangrenta como a expressada pelo próprio Pablo Picasso na Guernica, né? De matar gente, de bombardear cidades inocentes. E aí, então, em função disso, eles vão criar esse movimento, tá? A palavra Dada, que é o primeiro, né? O ismo é quando tu segue uma corrente. A palavra Dada, ela foi descoberta por um cara chamado Hugo Boll e por Zara Tristan, ou Tristan Tzara, tá? Algumas pessoas invertem o nome dele aqui no Brasil, tá? Num dicionário, Dada, ela é uma palavra francesa que significa, numa linguagem de criança, assim, cavalo de pau, tá? E esse nome, justamente, ele foi escolhido. Então, na verdade, na essência da palavra, seria seguir a expressão cavalo de pau, seguir a corrente artística cavalo de pau, tá? Mas esse nome ele foi escolhido justamente porque ele não fazia sentido, tá? Assim como a arte, na verdade, que vai perder o sentido diante da irracionalidade da guerra. A arte não tem sentido. Por que vai fazer arte se os homens estão se matando, tá? E por isso do nome. A proposta desse movimento artístico, cara, é que a arte ficasse totalmente solta das amarras. Totalmente solta do racionalismo. E ela apenas resultado de um automatismo psíquico, ou seja, da tua psique, da psique humana, selecionado e combinado com elementos por acaso, ou seja, não se produz uma obra de arte. A obra de arte ela é resultado do cotidiano. Então depende da perspectiva e da interpretação. E vai ser uma negação, eles eram contra a corrente, tá? Esse movimento Dada, ele era contra a corrente, ou seja, contra a cultura dita como erudita na Europa ali, tá? Então eles defendem o absurdo, a incoerência, a desordem, o caos, né? O romance lá do Oswald de Andrade, né? Saindo um pouco da arte, entrando para a literatura, o Memórias de João Miramar, né? Do Oswald de Andrade, um romance que lá ele está contando a história, do nada ele bota uma reflexão, do nada já vem uma carta, do nada tem uma poesia. Então é um livro dadaísta, no caso, tá? Porque é exatamente isso, né? É ver a possibilidade que a obra de arte ela te dá, tá? Então, na verdade, ele vai se firmar quase como um movimento político, tá? O dadaísmo é um movimento político contra a guerra, a Primeira Guerra Mundial. E era exatamente isso, foi um absurdo, tá? Então aqui tem algumas obras dadaístas, que são A Noiva, do Marcel Duchamp, que está no Museu de Arte Moderna, da Filadélfia, tá? E essa outra obra eu acho fenomenal, cara, que é da Simone Collinet, tá? Da coleção da Simone Collinet de Paris, que é do Picabia, A Mulher Monóculo. Olha que interessante isso aqui, velho. A obra Dada é isso, tá? E essa aqui é O Gigante Acéfalo, que é do Max Ernst. Essa questão aqui, ó, ela já caiu no Enem, tá? Essa questão aqui, ela já caiu. Essa questão, desculpa, perdão. E essa obra aqui, ó, ela já caiu no Enem, tá? Uma vez.
Então, na verdade, são todas obras assim. O dadaísmo é exatamente isso, tá? A grande roda ortocromática que faz amor sob medida. Que também é do Max Ernst, tá? Olha que interessante, cara. As obras Dada são isso, tá, gente? Difícil, mas é uma coisa para expressar a irracionalidade do homem frente à Primeira Guerra Mundial, tá? Depois disso, a gente vai chegar ao abstracionismo, cara, tá? O que é o abstracionismo? Que também gosta de cair muito no Enem, tá? A arte abstrata, ela tende, na verdade, a suprimir toda a relação entre realidade e quadro. Ou seja, também vai ter uma necessidade de suprimir a relação entre realidade, linhas e planos, cores, significação, que esses elementos podem sugerir para quem está olhando esse quadro, tá? Quando a significação de um quadro, ela depende essencialmente da cor e da forma, ou seja, quando ela depende, quando tu olha para um quadro, como esse aqui, tá? Vamos supor, ó, o vai e vem, esse aqui, ó, que é do Samson Flexor, tá? Essa obra aqui. Então essa obra, esse pintor aqui, ele rompe, né, todo traço de realidade visível nessa obra. Então a gente depende essencialmente da cor e da forma para entender essa obra de arte. Toda vez que tiver um rompimento com qualquer traço da realidade, a gente vai ter uma obra abstrata, tá? Que é o abstracionismo. Então, na verdade, ele vai apresentar várias fases, desde a mais sensível até a intelectualidade máxima, que é, por exemplo, essa aqui, ó, sem título, Primeira Aquarela Abstrata, tá? Que é do Vassily Kandinsky. Então a arte abstrata é isso, tá? Por isso que as pessoas dizem, ai, como é difícil a gente interpretar uma obra de arte, e é difícil mesmo, principalmente quando ela for abstrata, tá? Mas então, por exemplo, o abstracionismo, ele vai ser uma arte que vai fugir da realidade. Não vai ter nada de real aqui, tá? Então, na verdade, ela depende essencialmente, na verdade, entre as linhas que ela vai propor e também as cores e a significação que podem sugerir ao espectador. Ou, no caso, ao pintor também, né? Que dá para ver um pouco pelo nome da obra, mas é uma obra abstrata, tá? Quando não tem nada a ver com a realidade, assim. Ela foge da realidade, de representar a realidade. E aí a gente chega num outro movimento que é bacana pra caramba, cara, tá? Que vocês já devem ter visto algum quadro dele, principalmente esse aqui, ó, que é a Persistência da Memória, que é do Salvador Dalí, que é uma obra mais ou menos que representa esse movimento literário, ou essa vanguarda europeia, tá? Que é o surrealismo, tá? Ou seja, o que acontece com no surrealismo, tá? Nas duas primeiras décadas do século XX, a gente está falando ali de 1910, 1920, um pouco depois também, tá? A gente tem um cara chamado Freud que começa, na verdade, a estudar a psicanálise, né? Ele, mesmo não apoiado na época, ele começa muito a estudar essa questão da psique humana. E esses estudos do Freud, né, eles se viralizam na Europa, e eles são um dos motivos da criação, né, desse desenvolvimento dessa corrente literária que é o surrealismo. Ou seja, o surrealismo ele também criticava a cultura europeia. E principalmente, cara, as obras surrealistas, elas vão criticar a fragilidade humana, a frágil condição da humanidade, que é um homem extremamente frágil diante de uma sociedade cada vez mais complexa, tá? Então, na verdade, vão ser fantasias. O surrealismo ele vai representar um mundo dos sonhos, né? Geralmente é essa questão frágil do sono. Por exemplo, Salvador Dalí, ele faz muito isso, né? Ele aborda, por exemplo, como essa aqui, ó. O nome desse aqui, ó, é Autorretrato Mole, tá? Por quê, ó? Tá vendo, ó, que tem um rosto aqui, ó, que ele tá todo por pêndulos. Claro, é um autorretrato mole na brasa. Então é essa sensação de uma pele mesmo queimando frente a um fogo forte ali, tá vendo? Que a fragilidade. Ele tem uma obra também que é a cabeça no sono, que é uma cabeça assim,
E cada parte dessa cabeça tem um pêndulo, né, segurando, e ele tá tentando representar ali a fragilidade do sono, tá? Que é um pêndulo daquele que é a nossa cabeça, que quando a gente sente, sabe? A gente tá no sofá, se a gente cochila, parece que a cabeça fica desse tamanho, né? Então dali ele tá tentando representar isso. O surrealismo era isso, tá? Então é o mundo dos sonhos, é o onírico, é a psique, é a psicanálise, tá? Então, na verdade, o surrealismo ele foi uma corrente artística moderna da representação do irracional e do subconsciente. É sempre isso, tá? O surrealismo. As suas origens, elas se baseiam um pouco, né, no dadaísmo e na pintura metafísica. Então tem duas origens ali, por isso que eu apresentei para vocês a pintura metafísica. Tem a pintura metafísica aqui no surrealismo e tem um pouco de Dada também, tá? E, na verdade, nesse movimento, que é o surrealismo, né, é quando a imaginação ela se manifesta livremente, sem freio do espírito crítico. Tu pensou numa coisa, tu vai lá e pinta aquela coisa. Tá? Tanto que a persistência da memória, o Dalí pinta esperando a mulher dele voltar, né? É uma obra extremamente famosa que ele está representando ele ali, o tempo, a persistência da memória, um relógio. Aqui ele coloca uma mosca, né? Que é, na verdade, a única representação, ou formigas, eu não lembro agora, mas é a única representação de vida no quadro, né? De vida real, assim, né? Sem ser essa com o impulso da psique, tá? Então, os artistas surrealistas, eles deixam o mundo real para penetrar no irreal. Essa é a moral da história, tá? Certo, gente? Aqui tem mais pinturas surrealistas, que é de um grande pintor espanhol chamado Juan Miró, tá? E o Salvador Dalí. Eu acho que esses dois aí, cara, vão ser os grandes nomes aqui. Os dois espanhóis, né? O Dalí era muito louco, muito maluco, tá? E o Juan Miró, ele era mais contido e era um escultor também, além de pintor, tá? E a gente vai ter também a Frida Kahlo, né? Que também vai ser uma pintora surrealista, embora ela diga que não goste, né? Ela não gostava de ser chamada de surrealista, porque ela dizia que ela representava a realidade, que eram as dores que ela sentia, e não um mundo dos sonhos, tá? Mas eles classificavam ela como surrealista. Cobra, cara. O que é cobra, velho? Olha só. É um movimento artístico que foi criado na Holanda, que é uma sigla, tá? Um grupo artístico europeu que surgiu ali mais ou menos na década de 50, tá? Entre 45 e 55. E eles estavam ligados esteticamente a um expressionismo figurativo. Ou seja, é uma pintura expressionista, lembra lá do expressionismo, só que ela é figurativa da realidade, muito mais. O que tem do expressionismo aqui no Cobra são as cores fortes, né? E é uma pintura gestual, na verdade. Principalmente na escolha, e ela é muito violenta, né? Na escolha das cores e da textura. Ela tem muita textura, essa pintura aqui. E as cores também, tá? Que quase é um fauvismo, né? Quase um fauvismo, tá? Mas eu acho que ela é mais próxima ao expressionismo, mas é figurativa. Então vocês podem ver que tem uma distância da realidade, também tem uma expressão aqui, principalmente pelo uso de cores fortes, mas é uma distância da realidade, tá? Esse é o movimento Cobra, que na verdade ele ficou muito ali na Holanda, tá? Ele não se espalha muito pelo mundo, ele fica mais centrado na Holanda. E depois a gente vai ter, cara, já chegando aqui no contemporâneo, a pop art, tá? Que é um movimento principalmente inglês e americano, tá? E quem denominou esse movimento a primeira vez que apareceu esse movimento chamado pop art, né, lá na década de 50, ali na década de 60, foi um inglês, tá, chamado Lawrence Alloway, que era para designar os produtos da cultura popular da civilização ocidental, sobretudo os que vinham dos Estados Unidos. E aí, cara, a Coca-Cola ela vai virar uma obra de arte, tá? A pop art, ela também, cara, ela tem uma ideiazinha, ela tá presinha ali no Marcel Duchamp, né? E aí ela começa a tomar forma no final da década de 50, principalmente nos Estados Unidos, né? E, cara, os artistas começaram a estudar os símbolos e começaram a representar, né? E transformar esses símbolos em obra de arte. Que era o símbolo da Coca-Cola, o símbolo da Nike, a Marilyn Monroe, aquela. Então, vários símbolos, tá? E aqui a gente tá falando de uma questão toda relacionada à linguagem, o que vira um símbolo, tá?
E aí, cara, eles iam representar o que mais ostentava para a cultura popular, né? E também o que influenciava o cotidiano, tá? E era uma volta de uma arte figurativa também, em oposição ao expressionismo abstrato, que a gente acabou de ver ali, estilo cobra, tá? E, na verdade, era uma arte muito parecida com o que aparecia na TV, com a fotografia, com os HQs, né, que estavam em alta nos Estados Unidos e com a publicidade. Então isso aqui, na verdade, é a pop art. Vocês podem ver que são elementos, todos eles da cultura ocidental, né, da sociedade do consumo ali da década de 50 e 60, principalmente dos Estados Unidos, que viram obras de arte. Os artistas se apropriam disso para transformá-los em obra de arte, pintura. Essa aqui é a pop art, tá? Eu acho muito bacana esse do Andy Warhol ali, de 1964, da Marilyn Monroe. Acho bacana porque ele troca as cores, né, do cabelo, da maquiagem, ele força um pouco, assim. Mas basicamente é isso, pop art, tá, gente? E aí a gente vai chegar no op art. Como assim, professor? Ah, cara, isso também vem do inglês, tá? E op quer dizer de ótica, né? A palavra ótica, tá? Por isso op art vem de ótica, que é do inglês, né? Optical. E o que ela defendia, cara? Eu acho muito engraçado esse movimento aqui. Ela defendia, então, para a arte, né? Menos expressão e mais visualização, cara. Olha que interessante. Menos expressão e mais visualização. Então, apesar do rigor, né? Ela tinha um rigor artístico todo para ser construída, né? Ela vai simbolizar um mundo muito precário e instável, tá? Que vai se modificar a cada instante. Então, na verdade, ela vai ganhar força ali na década de 50, tá? A op art, então tá tudo junto ali, né? A pop art, o cobra, a op art, todos esses movimentos ali, cada um em uma parte, né? E aí ele passa por um desenvolvimento muito lento, tá? Na verdade, ela não é uma arte que bomba, assim, sabe? E ele não vai ter um apelo emocional, né, da pop art. Mas ele parece uma arte muito próxima da ciência, tá? Se a gente for ver, assim, que é, na verdade, as enganações ópticas que a gente vê, né? A gente olha um quadro, por exemplo, é o rosto de uma mulher, e aí tu vira o quadro, é um cara com, sei lá, ou aquele cara, né, que tu vira é um careca com barba, depois tu vira um cabeludo sem barba. É uma ilusão óptica, tá? Na verdade, por isso que ele vai lidar muito mais com a questão da ciência do olho, né? Do que com a humanidade mesmo, com uma representação da humanidade, né? E elas são mais ou menos isso, tá? Isso que é o optical art. Depois a gente chega no grafite, cara. O grafite, ele tem muitos representantes no Brasil. Tem os irmãos Cobra, né? Vão ser 2 grafiteiros brasileiros que são fenomenais, cara, que fazem sucesso no mundo todo. E é um movimento artístico que vai surgir com o marido da Frida Kahlo, que é o Diego Rivera, no México. E o Diego Rivera, ele cria um movimento chamado muralismo, tá? O Diego Rivera, então, ele tá muito influenciado ali pela União Soviética e tal. Ele é o presidente do Partido Comunista no México. E aí, cara, como ele viu que a maioria do povo mexicano ele não sabia ler, ele cria um movimento chamado muralismo, em que ele representa a história do México, a história indígena do México, a invasão espanhola, nos muros da cidade. Então, por quê? Porque ele diz assim, cara, tanto que ele criticava muito a Frida Kahlo, né? Ele dizia, olha, essa tua pintura de cavalete, que tem que colocar em galeria, ela vai morrer, e ela é excludente. Então, para ele, né, para o Diego Rivera, era pintar em muro, e a obra de arte ela é democrática. Tá ali para quem quiser ver. E o grafite é mais ou menos, é um filho do muralismo, lá do século... O muralismo surge ali em 1918, 1920, um pouco depois, pelo Diego Rivera, que era o marido da Frida Kahlo, tá? O grafite, cara, ele é um filho do muralismo, claro, mas ele é como se fosse um movimento de repressão, não, um movimento contrário ao consumo, tá? E à civilização industrial. E, na verdade, também, cara, ele é como se fosse... Ele surge como se fosse um vandalismo, mas um vandalismo diferente da pichação, tá? O grafite, ele é uma arte, mas uma arte contra a civilização consumista. É mais ou menos isso, tá?
e surge principalmente nos bairros periféricos das cidades, das grandes cidades brasileiras como São Paulo e Rio de Janeiro, tá? E também, cara, ele vai ser uma arte essencialmente da rua e do metrô, de muros, tá? Ele não vai ser uma arte de museu, não tem nenhum grafite. Hoje até tem, tá? Os caras pintam mural e indo pro museu e, enfim, né? Mas, na verdade, ele vai ser uma arte estritamente da rua, tá? O grafite. E aí a gente tem várias representações. O que é interferência, tá? Como a pintura, gente, a pintura, ela já não é... já não tem mais como definir tanto assim, tá? E ela deixou de ser a única fornecedora de imagens visuais e tal, né? Alguns artistas, eles vão interferir, por isso que o nome do movimento é interferência, na paisagem, tá? Então, o que esses artistas fazem na maioria das vezes, tá? Com esse movimento de interferência? Eles vão colocar cortina, eles vão colocar tecido, eles vão colocar guarda-sol, e assim sucessivamente em lugares públicos, tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos de interferência na paisagem, tá? Que são duas obras. Uma, vocês estão vendo que as árvores estão tipo envelopadas ali, né? Alguma coisa assim. Então é pegar esse movimento, e esse movimento, na verdade, como esse segundo ali, que seria envolvido num tecido, não sei que tecido é esse ali, mas deve ser um tecido sintético qualquer para não rasgar, né? E ele foi criado em 1988 na Alemanha. Então a gente já está falando aqui a arte, a interferência é uma arte muito contemporânea, né? Aqui da década de 90, então, tá? Então é isso. Como eles viram que a possibilidade de criar uma obra artística ela era muito maior do que apenas uma pintura, eles começaram a pegar esses movimentos ou esses objetos do cotidiano e transformar em arte, tá? E também tem a instalação, que cai pra caramba no Enem isso aqui, tá, cara? Que é a coxa de retalhos, que é outras coisas, tá? O que é uma instalação, cara? Essa aqui eu queria que você prestasse atenção, porque eles gostam de botar muito nas questões do Enem, tá? São ampliações de ambiente, né? Que são transformados em cenários, tá? Então tu pega um ambiente, tamanho de uma sala, por exemplo, e tu pode colocar escultura, tu pode pintar a parede, tu pode colocar uma colcha de retalhos, tu pode utilizar o material que tu quiser, mas para transformar aquele espaço que até então ele era cotidiano, ou um espaço reservado para outro tipo de finalidade, numa obra de arte, tá? E aqui tem uma coisa muito importante, galera, porque aqui, cara, o espectador ele participa da obra, o espectador ele tem que participar. Lembra uma do Enem, que tinha umas pedras que cada visitante que ia lá, ele tinha que colocar uma pedra no lugar para formar um alfabeto, para formar palavras, assim. Teve uma questão do Enem assim. Isso é uma instalação, né? Que era uma casa onde as pedras elas formavam uma obra de arte. Toda a instalação, ou a grande maioria delas, ela vai necessitar a participação do espectador. Então, na arte contemporânea, a gente está falando de arte contemporânea, as instalações, a grande mudança aqui é que o espectador ele precisa participar da obra para existir a obra de arte. Isso no Brasil, como a gente viu já em uma aula anterior, se não me engano, ele vai surgir um pouco ali na Tropicália, né? Que a Tropicália tinha essa vibe, assim, né? A gente vai ter o Hélio Oiticica, que é um artista da Tropicália, que ele vai criar esculturas em que o participante precisa... o espectador, ele é parte da obra. Tanto que ele tem uma obra que se chama Parangolé, né? Que é a arte de vestir, né? Que o Caetano Veloso vai vestir e vai tornar... para gravar uma das músicas do disco, né? Então, é uma roupa, a obra de arte. Por isso, precisa de alguém vestir para ela se tornar obra de arte, tá? Essa aqui não precisa, eu acho. Não tem muita... Então, olha só, cara. Essa aqui é interessante, ó. Que é o expressionismo abstrato, tá? Que a gente falou ali, lembra? Que o cara fazia oposição ao expressionismo abstrato. Primeira coisa, oposição à arte tradicional. Não tem nada de arte tradicional ali. Valorização do abstracionismo. Defesa da liberdade de criação, cada artista cria o que quiser. Liberdade temática. E telas em escala monumental, cara. No sentido de que são telas enormes, cara. Expressionismo abstrato, tá? E aqui a gente tem alguns representantes deles, tá? Que é o Jack Pollock,
e outros. E o Jack Pollock, inclusive, já caiu no Enem, né? Tá? Que é do expressionismo abstrato. Entramos, então, na arte brasileira, cara, tá? Vou dar uma passada bem rápida. Na arte pré-histórica, tá? A rupestre brasileira. As mais importantes pinturas. A gente tem ali no Pará, em Minas Gerais, tá? E no Piauí. E, cara, eu acho que é isso, né? Mais ou menos, tá? Que os arqueólogos descobriram no Brasil. Como eles faziam essa tinta, tá? Para pintar a pintura rupestre. Então, olha só. A tinta, ela é feita de cacos de minério, tá? Que iam fornecer as cores para os homens das cavernas lá, para as pinturas rupestres, tá? Então, na verdade, esses artistas, como é que eles faziam? Eles raspavam essas pedras e caíam pigmentos coloridos, o vermelho, o amarelo e os outros na mistura, né? Eles transformavam também em outras cores, tá? E eles pegavam o dedo, então, colocavam o dedo nesse pó dessa pedra e alguns deles misturavam com ou cera de abelha ou resina da árvore, tá? Porque daí virava uma tinta para ela grudar, né? Porque se tu colocar só o pozinho, ele caía com o tempo. E aí eles colocavam ou resina das árvores ou cera de abelha, tá? Então tá aqui algumas pinturas rupestres encontradas no Brasil aí, e segundo os arqueólogos tem mais de 2.000 anos. E a arte indígena, né, gente? A arte indígena, na verdade, é uma arte muito ampla, tá? Eles não são uma arte muito valorizada no Brasil, como a gente viu na semana passada, né? Porque os portugueses chegaram, parecia que os índios não tinham arte nenhuma, né? E a gente começa a ter um movimento artístico no Brasil a partir da chegada dos portugueses. Tanto que a gente vai estudar literatura, a gente não estuda nenhum mito indígena, né? A gente começa estudando a carta de Pero Vaz de Caminha, como se a gente não existisse antes, tá? E, cara, os índios, eles vão ter muitos deuses, né? E grande maioria desses deuses vão representar elementos da natureza, tá? Tem também muita produção de artefatos, como panela de barro, como cesto e trançar, principalmente, fazer a trança de palha, muito isso é dos indígenas. E também, cara, o que se conhece bastante é a pintura do corpo, tá? Os índios, na verdade, eles introduziram duas culturas na cultura europeia, tá? Mais frequente diária, que é a pintura do corpo, que depois a gente vai ter a tatuagem, né? E o banho diário, tá? Os europeus, eles não tomavam banho diariamente. Os índios tomavam banho diariamente até pela abundância de água que tinha no Brasil. Os europeus eram todos porcos, tá? Então aqui tá um pouco da arte indígena, como eu disse para vocês, vaso, trança, algumas representações aqui. Na arte indígena da América Latina a gente encontra mais isso, tá? Eu só não sei, por exemplo, se os portugueses destruíram a arte brasileira ou se os índios também tinham produção. Esse tipo de representação aqui, tá? Que é a representação de um deus com uma esculturinha de barro, uma escultura grande. Os índios incas, maias e astecas, eles têm muito mais, tá? E tem registros escritos, inclusive. Os índios brasileiros não se encontrou muito isso, tá? Certo, gente? A arte colonial, então, na verdade, a gente vai ter a arte da colônia portuguesa, da colônia alemã, da colônia italiana, depende da cidade, tá? E aí, cara, a gente vai ter, nas primeiras cidades do Brasil, uma arte portuguesa, obviamente, tá? E em outras cidades, depende muito da colonização, que vai ficar visível isso. Teve também no Brasil, você sabe, uma invasão holandesa, né? No nordeste do país. E a gente vai ter muita influência da arte holandesa no nordeste do país, principalmente na arquitetura, tá? Nos prédios, na arquitetura de algumas casas mais antigas, tá? Porque os holandeses, eles ficam pouco tempo no nordeste brasileiro, depois eles fazem um acordo e, na verdade, eles saem de lá, mas a cultura ficou, né? Então tem uma parte holandesa no Brasil também, tá? E aqui, cara, eu queria mostrar pra vocês, ó, o negócio, ó. Na expedição dos portugueses não tinham artistas, tá? Na primeira expedição. E não era muito comum. Só que na expedição que foi enviada pra América, tá?
Dos holandeses, eles tinham 6 pintores, cara, junto nessa expedição. Olha que loucura. 6, pra quê, cara? Pra, na verdade, o que era chamado de os pintores de Nassau, tá? Por quê? Porque eles não eram católicos, obviamente, né? A gente tava ali no protestantismo, na Holanda também, né? E aí, cara, eles puderam retratar o que para a Igreja Católica seria profano, né? Então eles retrataram, na verdade, o que não era permitido retratar, ou não era permitido que os portugueses retratassem, como, por exemplo, mulheres nuas, tá? E os holandeses, como não tem pudor a isso, então, na verdade, eles fazem isso sem problema algum, tá bom, gente? E eles eram tipo repórteres, tá? Como os cronistas, lá, o Perovage Caminha, aqui a gente tem alguns pintores. E aqui a gente tem algumas obras do Eichhout, tá? Que é um dos pintores. E olha que interessante, cara, como ele pinta o Brasil, tá? Aqui tem uma escrava, né? Aqui tem um índio. E olha como ele pinta essa mulher brasileira aqui, ó. Nessas duas obras aqui, ó. Cara, isso aqui é uma natureza europeia, né? Essa mulher não é brasileira, né? Então tem uma diferença, né? Entre essa mulher pintada pelo Eichhout e por outros pintores. Eu achei muito interessante, né? Porque é uma pintura quase mitológica, né? Essa mulher brasileira é quase uma deusa grega, né? Então tem uma diferença bem interessante que eu trouxe para vocês. Depois a gente vai dar uma olhadinha, tá? Aí a gente teve a arte barroca no Brasil, que surgiu lá no século XVIII, cara. Então é um barroco tardio, tá? Porque até o Brasil começar a engrenar no bagulho, demorou, galera, muito. E aí ele vai começar a engrenar em 1808, cara. Quando os portugueses chegam aqui, o Dom João fugido lá, chega no Brasil, aí o Brasil vai começar, na verdade, a se desenvolver como nação. Então, a primeira obra de arte mesmo, barroca, constituída por um brasileiro, foi o Aleijadinho, tá? No século XVIII, tá? No Brasil. Poesia, a gente vai ter o Gregório de Matos Guerra e outros movimentos literários, mas obra de arte, escultura, o primeiro é o Aleijadinho, tá? E tem várias em Minas Gerais, várias esculturas, vários ornamentos, várias decorações de igreja, tá? E aí a gente chega na arte francesa, né, que é o Debré. O que acontece? O Dom João já tinha feito as pazes lá, né, com os franceses, e os franceses, ele pede para os franceses enviar para o Brasil um grupo de artistas para retratar um pouco, né, da realidade brasileira, porque o Brasil não tinha quase nenhum registro. E o Dom João chama, então, e o que se chamou de missão artística francesa no Brasil. O principal é o Debré, tá? Mas tem também o Nicolas Tonai. E o que eles vão fazer, cara? Representar o Brasil. A época ali do começo, 1808, né? Do Império. Que é um Brasil com muitos escravos, poucos índios, porque a maioria dos índios já tinham se rebelado contra os portugueses e fugido, ou tinham sido mortos, tá? E a gente chega, então, à representação dessa sociedade, como era essa relação no Império, tá? E se tu analisar bem as pinturas do Debré, tem sempre um pouquinho de crítica social, tá? Dessa questão contra a escravidão. E aí a gente vai chegar à pintura acadêmica, tá? Que vai ser o Pedro Américo de Figueiredo e Melo, o principal, que é, na verdade, padrões de beleza europeus, tá? Que é seguir a Academia de Belas Artes. E esse é o principal artista, tá? E claro, o artista ele não deve aqui se limitar à realidade, mas ele deve tentar recriar essa realidade, recriar essa beleza por meio da mimese artística, tá? Ou a mimese dos clássicos. Ali a gente tem, então, um dos quadros famosos dele ali, a Independência do Brasil, né? Que é um dos únicos também aqui no Brasil. E aí a gente vai ter um muito importante, cara, que é o Vitor Meirelles, que é esse de cima ali, que vai ter pinturas muito interessantes, que é também ligado à arte acadêmica, que vai tentar retratar o Brasil nessas várias fases aí. E outro que também é muito interessante, que também tem vários personagens da literatura retratados por ele, é o José Ferraz de Almeida Júnior, tá? E ali a gente vai estar vendo o personagem do Monteiro Lobato, né, que é o Jeca Tatu, esse caipira preguiçoso e tal, né? Ele faz muitas representações do Jeca Tatu nas obras dele. E aqui eu trouxe para vocês, só para vocês verem uma diferença, olha só que interessante, ó. Esse aqui é o Eichhout, tá? Mulher Tapuia é o nome desse quadro. E aí, olhem bem esse quadro aqui, tá?
E aqui tem tem uma representação do movimento antropofágico, tá vendo que tem pés aqui, ó? Porque os índios tinham esse ritual de comer alguns adversários, né? Mas olhem bem, cara, essa natureza não é brasileira, né, cara? Isso aqui é grega, isso aqui é essa ilha é quase um mito, né? Olha só essa praia maravilhosa, essas pedras aqui, isso não tem aqui no Brasil na época, né? Esse cachorro aqui, tá? Então, na verdade, olha só, essa pintura é de 1641, da expedição holandesa no Brasil. Essa aqui já é do Victor Meirelles, cara, de 1866, que é uma Índia romântica, do romantismo. Então, essa Índia, cara, ela é perfeita, né? É a Iracema, né? É a Índia dos lábios de mel. Inclusive, ela ajeita o cabelo, né, pra morrer. Ela quase joga, assim, o cabelo pra colocar a cabeça extremamente no lugar certo. E essa Índia não é uma Índia brasileira, né? Porque essa mulher é grande pra caramba, né? Os índios brasileiros, eles eram pequenos, na sua grande maioria, né? Eles tinham uma genética de serem pequenos. E essa Índia, ela tá quase branca, se vocês forem ver, né? Ela é quase uma Índia ali, mostrando a nudez da morte, né? Que é a Moema, o nome dessa obra, mostrando a nudez da morte dessa Índia, mas ela tá quase branca, se vocês perceberem, né? Ele quase branqueou ela, tá? E aí a gente tem uma Índia verdadeira, que é da Anita Malfatti, né? 1917, que é extremamente baixinha, vocês estão vendo, né? As pernas um pouquinho mais avantajadas e tal. É uma Índia, inclusive, retratada, e a gente tá vendo essa diversidade, né? Esse movimento antropofágico no quadro, tá vendo, ó? De comer tudo isso, né? Elementos que não existiam no Brasil, como o próprio cactus, né? Tu come isso e vomita uma arte brasileira, tá bom? Então essa é a Índia da Anita Malfatti de 1917. Dá pra ver uma diferença, né, das três, né? Se a gente for ver, né? A do Eichhout, 1641. A do Meirelles, no romantismo. E a da Anitta, na Semana de Arte Moderna. Então, cara, dá pra ver extremamente E aqui, cara, eu vou deixar pra ver mais na literatura, tá? Que é a Semana de Arte Moderna de 22, mas a gente teve muitos artistas interessantes, tá? Muitos, muito famosos, como a Anita Malfatti. A Tarsila não participa da semana, ela vem depois, tá? Mas o Vitor Brecheret e outros, o Di Cavalcanti. Então, cara, tem vários quadros aqui, várias questões implícitas nesses quadros que a gente vai analisar quando chegar na literatura lá, tá? Porque eu vou trazer a obra de arte de novo também, tá? Mas tem que trazer. A arte expressionista, que a gente já viu, né, no Brasil, tem um desejo de uma vangloriação dessa obra de arte, né, desse movimento artístico que é o expressionismo, tá? Porque, na verdade, eles usam o expressionismo para retratar muito a realidade brasileira, tá? Tanto espiritual como cultural. E ela vai mergulhar nesse panorama, né, ideológico da época. E aí, cara, a gente também tem arte primitiva aqui no Brasil, tá? Os artistas primitivos, eles vão ser valorizados, né, após o movimento modernista. E começa a apresentar na tendência deles o gosto por tudo que era nacional. Ou seja, a obra de arte era nacional, né? Então, o primitivismo ele só ganha destaque depois disso, tá? Depois da Semana de Arte Moderna. E o que é o primitivismo, né? Elementos da cultura popular. Eles selecionam elementos da cultura popular de uma sociedade, né? E eles vão combinar esses elementos na obra de arte e vão fazer a representação, tá? Então é uma clara intenção poética desses artistas da arte primitiva, né? E aí, cara, a gente tem a Primeira Guerra Mundial. E aí o que acontece, meus queridos, na Primeira Guerra Mundial? As pessoas começam a pensar, e por isso que surge a Semana de Arte Moderna, por exemplo, esses movimentos da vanguarda. As pessoas ficam pensando, por que eu vou imitar uma cultura que é capaz de fazer o que a Europa fez, cara, de matar milhões de pessoas na guerra? Por que eu vou imitar essa galera, cara? E aí, cara, o que acontece? Eles começam a romper com isso. E por isso que surgem todas essas vanguardas, tá? Eu queria mostrar pra vocês. Esse aqui é o Debré, ó. Trouxe mais umas obras, ó, maiores pra vocês verem, tá? Olha só que interessante. Essa obra é extremamente famosa, tá? É um escravo chicoteando outro escravo, né? Muito interessante. E eu queria terminar a aula fazendo um resumo pra vocês aqui. Deixa eu ver uma coisa. Não vai dar tempo de eu ver tudo isso. Eu vou deixar isso aqui pra literatura junto, porque não vai dar tempo de eu ver tudo isso. Vou voltar aqui pra terminar por aqui, tá? Então, na verdade, na Semana de Arte Moderna, os caras começam a pensar, tá?
Eles rompem com a Europa. Por quê? Por que eu vou seguir uma cultura que mata milhões de pessoas? Aí, cara, o que eles fazem? Eles começam a perguntar, quem somos nós? E aí, cara, por isso que vem o primitivismo, né? Que é a metáfora do homem dos afetos. Que é a metáfora da sensualidade, dos sentidos e das sensações. Então, na verdade, quem passa a retratar o negro e o índio na cultura brasileira pela primeira vez é o movimento modernista, tá? Que vai surgir lá no final do século XIX, começo do século XX. E por quê, cara? Porque é 100 anos depois da independência do Brasil. E aí eles vão chegar e vão dizer, cara, a gente está fazendo 100 anos de independência e a gente ainda não tem uma literatura nacional. E aí o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, começa a fazer uma pesquisa profunda sobre as culturas indígenas e retratar esse indígena aqui, tá? E aí a gente vai ter duas tendências, tá? Que é a tendência do movimento civilizatório repressor, tá? Que é o eurocentrismo no Brasil, e a valorização do sujeito brasileiro e suas características primitivas, né? Que é a sexualidade, que é a cor, que é os costumes. Então a gente vai ter duas tendências, tá? Aqui no Brasil nessa época. E aí, então, eu trouxe o Debré para mostrar para vocês o começo disso tudo. E a arte pós-moderna eu vou deixar para a próxima aula daí, tá, gente? Então terminamos a obra de arte. Lá no final, isso aqui eu vou mostrar tudo na próxima aula para vocês. Vou só ver algumas questões aqui, tá? Como aparece, então, que a gente não viu desse último. Olha só, essa aqui é uma questão, tá? Só pra gente encerrar a aula. Já é 11h32. Olha aqui, gente. Tá? Que é dessa habilidade que vai comparar movimentos artísticos. Enem 2012. Os Mutantes. Capa do LP, Os Mutantes. Só isso é a figura, não tem nada. Ó. Tá vendo aqui a Rita Lee, Os Mutantes e tal. A capa do LP Os Mutantes, de 1968, ilustra o movimento da contracultura. O desafio à tradição nessa criação musical é caracterizado por, olha só, não tem nenhum texto de apoio, nada. Aqui tu tinha que saber, na verdade, o que é esse movimento da Tropicália contracultural, ó, tá vendo? Aqui tu tem que saber o que é isso, porque a pergunta ela tá falando, ó. O desafio à tradição nessa criação musical é caracterizado por letras e melodias com características amargas e depressivas, arranjos baseados em ritmos e melodias nordestinos, sonoridades experimentais e confluência de elementos populares e eruditos, temas que refletem situações domésticas ligadas à tradição popular, ritmos contidos e reservados em oposição aos modelos estrangeiros. O que vocês acham que é, cara? Qual é a questão da música, da criação musical do movimento contra a cultura? E aí, cara, tu tem que ter estudado esse movimento, porque é bem difícil essa questão. Bem difícil não, tá? Eu já vou dizer pra você que não é difícil nada. Por quê? Porque letras e melodias com características amargas não é, né? Se você sabe que não era esse o movimento contra a cultura e da Tropicália, não era esse o intuito, né? Arranjos baseados em ritmos e melodias nordestinos também, mas não somente, tá? Era sonoridade experimental e confluência de elementos populares e eruditos. A moral da música da contracultura é isso, gente. Porque se vocês forem ver a capa do LP da Tropicália, é isso, né? É um maestro, o Caetano, movimento de sopro, movimento de... Tanto que se vocês forem ver, tem muito disso nas músicas da Tropicália, né? Tem sopro, tem piano, tem guitarra e tem flauta, que é pífaros de Caruaru. Então, na verdade, tem melodia nordestina também, óbvio que tem, tá? Mas a grande moral do movimento contra a cultura é fazer uma música experimental, que é experimentar vários instrumentos e várias influências, tá? E misturar o popular com o erudito. Ou seja, o sopro e o órgão e o maestro com o violão e a flauta de pífaro de Caruaru, que é feita de taquara, tá? Então, bem difícil essa questão, porque não trazia texto de apoio. Encerramos por aqui. Na próxima aula eu continuo, então. Aí, ó. E na próxima aula eu continuo, então, mostrando para vocês esse restinho e entrando na literatura, tá bom, gente?